Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome então é Michele Dias, sou terapeuta especialista em reprogramação mental e emocional. Eu trabalho todos os dias auxiliando, ajudando mulheres a quebrar padrões ali que são inconscientes para você, né? E que se repetem na sua vida, né? Seja no relacionamento, seja com dinheiro, para você viver uma vida com mais leveza, liberdade, né? E se sentir mais próspera e feliz, né? Eu quero começar aqui falando né, umas verdades, mas que a gente acredita como mentira. Você vive talvez essas mentiras todos os dias. Então fica até o final para você entender. Eu quero trazer a minha experiência, tá? Aquilo que eu também estou vivendo, estou passando nos meus processos, né, de autoconhecimento. Quero mostrar para você que isso faz parte da nossa jornada. É uma mentira que muitas vezes nós mulheres acreditamos é que se a gente está passando por um problema, esse problema é o seu karma, esse problema é o seu destino, né? Falta de sorte, mas não é. Né? Não é falta de sorte. Vai entender que você foi programado, né, inconscientemente ali, né, lógico, e tudo que está se representando na sua vida hoje é um reflexo desse padrão inconsciente. Vou começar falando sobre mim, né? Eu vim trabalhando meu autoconhecimento já fazem mais de 10 anos, né? Veio aonde tudo começou na minha vida, né? Tudo começou quando a Giovana nasceu. Vamos começar uma mentira que nos contam, né? Sobre eu não digo assim, a maternidade. A maternidade, ela é um portal. Isso deveria ser falado para todas as mulheres, que quando a mulher fica grávida, começa a surgir, né? A gente pensa ah, que tem que ter só depressão pós-parto, um monte de coisas, né, que nos falam, mas vai muito além disso tudo. E eu convido a você também aqui, isso que eu não estou falando é a minha experiência, mas eu convido a você a viver as suas experiências também, a buscar mais, se fizer sentido isso que eu vou falando aqui para você. Então, quando a Giovana nasceu, ali surgiu dentro de mim vários questionamentos, vários medos, incertezas, digamos assim também, né? Só que isso era dentro de mim. Se você fosse olhar para a Michelle lá atrás, aquela Michelle, ela, ao mundo externo, era perfeito. Eu estava casada, eu tinha um casamento maravilhoso. Eu estou falando da época, porque eu ainda tenho esse casamento, ele está cada vez melhor. Então, eu tinha um casamento ali, né, maravilhoso. Eu era funcionária pública. Então, ao mundo externo é tudo perfeito, mas ao meu mundo interno não era isso que eu sentia. E eu busquei, né, aquelas mentiras que nos contam. Ai, olhe para o lado positivo. Não sei aqueles blá 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 todos, né? Desculpe falar, mas isso não resolve neste momento, porque na verdade o que a gente tem que fazer é olhar para dentro e entender por que aquilo ali está acontecendo comigo. Por que eu estou me sentindo assim? E a gente coloca, porque vai passar. Quando a criança nascer, vai passar. Quando sua filha crescer mais um pouquinho, vai passar. Mas não é sobre a criança, é sobre a mãe. O pior é que daí mulheres arrastam dores emocionais por muito tempo. Tem que começar. Vamos quebrar essas mentiras? Isso é uma mentira, tá? Não é a criança nascer, não é o marido mudar, não é, porque senão mulheres já teriam ali, né? Mudando de marido, muda a questão. E não é sobre isso, é sobre nós, né? Eu entendi isso. Por quê? Porque comecei a ter conflitos no meu relacionamento, me senti sobrecarregada, me sentia exausta. Então eu era aquela que culpava, e a gente culpa os outros, né? Eu coloco isso porque eu sei, eu tô falando sobre mim,
mas eu sei também de várias mulheres, mas eu coloco aqui, né? Eu começava a culpar o meu marido, culpava o meu chefe, culpava os outros, porque ninguém me entende, mas ninguém tem que te entender. Vou ser bem real agora. Ninguém tem que te entender. Como que eu quero que os outros me entendam se lá no fundo nem eu me entendia? Aí eu busquei terapias, né? Eu busquei essas terapias tradicionais, mas não resolveu nada. Então eu busquei terapias ali mais profundas, né? Surgiu para mim a constelação, barras de Axe, na época, qual mais? Uma outra que eu trabalhei muito, mas essa dali eu trabalhei para compreensão das minhas filhas, né? Porque eu queria cada vez ser uma mãe melhor, sempre achando que, nossa, se eu melhorar, né, como mãe, melhoraria esses meus sentimentos. Então eu busquei kit coach para entender, né? E foi muito bom. Mas o que mudou mesmo? Quando eu comecei a compreender tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu vou contar para vocês, então, como foi a minha infância. A minha infância, eu não fui planejada, né? A minha mãe, se eu não me engano, ela tinha uns 19 anos, eu não fui planejada, né? Eu vim no susto ali, um momento muito difícil que eles estavam passando financeiramente. O meu pai era um homem muito rígido, muito brabo mesmo. Eu passei uma infância na base do medo. Tudo que eu fazia, minha criança, ela era assim, ó, se tu fizer isso, tu vai apanhar. Eu apanhei muito dos meus pais, do meu pai principalmente, né, da minha mãe, não, mas o meu pai, porque meu pai era muito rígido e a minha mãe era muito submissa a todas aquelas situações que a gente estava vivendo ali. Eram brigas constantes todos os dias entre o meu pai e minha mãe, entre também o meu pai comigo, ele me exigia muito, brigava muito comigo, né? Aquele pai que falava assim, cala a boca, a criança não tem vez. Teve momentos ali da minha infância que foi muito desafiador para minha criança, porque meu pai era muito bravo, né? Muito rígido. Ele achava que bater era a solução, né? Então, daí começando no meu relacionamento, o que eu queria primeiro trabalhar ali, que veio essa dor, é relacionamento. Então, eu entendi através de todo esse trabalho do autoconhecimento, eu entendi que eu estava repetindo padrões de comportamento e sentimento dos meus pais. Eu entendi, então, que eu precisava ali me organizar internamente. Porque o meu marido, lá no 10 anos atrás, vamos fazer assim, né? Ele estava representando. Vamos fazer assim que todos os atores na sua vida estão representando as suas dores. Assim como a minha filha representou a minha dor, assim como o meu marido representou a minha dor, né? Eles estavam me mostrando aquilo que eu precisava trabalhar dentro de mim. E eu fui trabalhando, fui compreendendo ali, tá? Aí depois, né, teve assim, vários anos trabalhando no meu autoconhecimento, melhorando meu relacionamento. Porque também eu vi que, nossa, meu chefe, ele é muito brabo, muito rígido. Eu estava projetando no meu chefe aquele pai autoritário. Então, eu sempre estava também brigando de frente com os meus chefes. Eu tive que mudar a minha representação interna também. E daí, quando eu fui trabalhando essa questão com os meus colegas de trabalho, era a minha projeção interna sobre eles. Então, essa é a mentira que nos é contado, né? Aquele blá blá blá, que a culpa é do outro. Não, o outro sim tem a responsabilidade que cabe a ele, mas vamos pegar de volta o nosso poder, porque tiraram da gente o nosso poder, né? A sociedade fez a gente acreditar sobre isso, né? Então, uma outra mentira que nos contam muito, né, é sobre eu já trabalhei, papai, mamãe, nas terapias, Michelle, eu já perdoei. Vamos quebrar com isso agora. Vamos quebrar com isso. O que é o honrar pai e mãe? O que é mesmo ali o perdoar, né? Perdoar é uma energia, né? Não é como falado, perdoado ali. Mas eu quero que você entenda, assim como eu vim trabalhando, gente, são mais de 10 anos trabalhando meu autoconhecimento.
E toda vez que eu trabalho, agora eu estou trabalhando uma reprogramação, né? Porque depois que eu entendi, eu posso ir mais rápido quando eu trabalho com mentores que me levam ao patamar que eu quero. Antes eu quebrava a cabeça fazendo as coisas muito sozinha ali, porque naquele tempo não tinha hoje que a gente tem. Hoje eu faço mentorias ali, hoje eu faço, né, terapia para agilizar os meus processos. Porque a nossa vida aqui é evoluir, tá? Então vamos, né, parar de falar isso. Eu já trabalhei papai e mamãe, mas vamos vendo. Aonde vem as suas maiores dores? Da infância. Aonde vem as suas memórias da infância? Aonde vem o seu comportamento hoje? Não nasceu do nada. Isso quando eu entendi que não era sobre perdoar pai e mãe, que eu ia passar a minha vida toda entendendo que eu tenho que ressignificar, a responsabilidade está em mim. Eu estou trabalhando agora uma mentoria. Nessa mentoria, o meu foco é dinheiro, porque eu quero trabalhar essa energia do dinheiro, né? Então, nessa reprogramação que eu estou fazendo na mentoria, me veio uma memória. E vai vir, se você quiser trabalhar. Mas se a Michelle ficar, mas eu já trabalhei, papai e mamãe. Não vai mudar. Opa, surgiu uma memória. Deixa eu ver essa memória. Tudo que. O dinheiro é uma energia. É como eu olho para o dinheiro. Tudo nessa vida que nós vivemos é sobre relacionamento. É a sua forma de relacionar com o parceiro, com os filhos, com mãe, com pai, colega de trabalho. Mas tudo depende do outro, depende de mim. Vamos começar por aí. Vamos quebrando, vou quebrando as mentiras ali para você entendendo ali. Aí, fazendo essa mentoria, me veio assim, que por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu chegava perto do dia 10 para pagar boleto, me veio uma sensação muito ruim, tá? Aí, para pagar alguma coisa, seja de R$ 1 ao valor que foi, me dava uma sensação muito ruim. Mas, conscientemente, quando eu vou fazer aquele trabalho ali que ela pede assim, ah, mas o que você quer com o dinheiro? Ah, eu quero com o dinheiro viajar, eu quero com o dinheiro, eu quero ter mais dinheiro, por exemplo, para viajar, para reformar minha casa. E foi colocando ali, né, o que eu desejo, tá? Isso é o que eu quero, conscientemente. Aí eu me fiz uma pergunta, né, que ela foi fazendo ali no trabalho com ela. Eu me fiz uma pergunta. Como eu me sinto em relação ao dinheiro? Essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que você sente. E como eu estava me sentindo? Medo do dinheiro, medo de gastar o dinheiro, medo que vai faltar. E eu fui anotando, tá? Aí eu fui fazendo esses trabalhos para entender por que disso, né? Isso é consciência. Aí me veio a memória. Aí me levou lá. Numa vez que eu era muito pequenininha, chegou a van da escola para me levar. E nesse dia, eu, por exemplo, deixei, por exemplo, metade de um Nescau. Joguei na pia. Para o meu pai, isso foi o cúmulo. Ele me bateu antes de ir para a escola, que eu não podia desperdiçar comida, que é pecado e não sei mais o que. Eu apanhei nisso. Isso gerou uma ferida emocional na minha criança, uma dor. Entende? A minha criança, daí, eu estava associando dinheiro a essa dor. Eu tive que ressignificar. E não é sobre, tá vendo? Não é sobre perdoar papai ali, só. O que ele fez foi errado? Eu vejo assim, totalmente errado aquele momento. Mas eu tinha que acolher a minha criança ali, né? E ressignificar a dor que ela sentiu, que aquele pai causou nela. E nisso eu tô ainda trabalhando, porque isso gerou na minha criança
insegurança, medo. E, Michele, o que, que tem a ver, né, o dinheiro com isso? O dinheiro é só o dinheiro, mas é o significado que eu dei para o dinheiro foi com base nessa memória. E é assim na sua vida, é assim com o relacionamento. Não é o relacionamento dessa pessoa, é o significado que cada um de nós dá. Entende? Isso que eu tenho que ir ressignificando dentro de mim. Então, são muitas memórias que a gente vai ressignificando, que a gente tem que ir olhando para ir trabalhando, se melhorando. Porque uma outra mentira que nos falam, e eu quero falar para vocês, né? A gente pensa que não, eu tenho que trabalhar só isso e deu, né? O autoconhecimento é uma jornada. O autoconhecimento de tudo isso que eu fui entendendo, que nós viemos para a família certa. Eu vim para a família que eu tinha, né, que me curar e a minha mãe se curar. O meu pai se curar das feridas deles. Eu não posso pegar para mim as feridas. É o que mais acontece: filhos querendo carregadores dos pais, né? Pais querendo carregadores dos filhos. E não, nós viemos aqui para cada um se curar. Essa é uma jornada individual. É isso que eu fui entendendo a partir de todo esse meu conhecimento ali, né? E isso para mim é libertador, porque eu não dependo mais do outro mudar. Eu me mudo, porque a gente sempre espera que mais Michele, a minha mãe, mais Michele, o meu pai, mais Michele, o meu marido. A gente espera assim, ah, mas eu vou mudar, mas o meu marido não vai mudar. Dane-se, dane-se. É você com você mesma. Eu vi que era eu comigo mesma. Tá? E ele também vai passar pelos desafios dele. E nós não estamos aqui para curar isso, assim como não estamos aqui para curar pai e mãe, estamos aqui para se curar, tá? E cada um vem para a família certa. Então, você tem o pai e a mãe certos para você se curar. Eu tenho o pai e a mãe certo para me curar das minhas dores emocionais. E quando a Giovana nasceu, e assim quando a Júlia nasceu, a Júlia também despertou. Ah, eu me curei lá atrás quando a Giovana nasceu, não. Quando a Júlia nasceu, me despertou outras dores emocionais. Porque filhos são portais. Filhos são portais para a nossa cura, porque cada filho a gente enxerga eles de maneiras diferentes também, porque cada filho você está passando situações diferentes naquele ano, é um processo diferente de você se lapidar, e eu fui entendendo isso, que eu tinha que me lapidar mais ainda quando a Júlia nasceu. Aí depois, quando eu, por exemplo, eu fui trabalhando tanto meu autoconhecimento que para mim já não fazia mais sentido ficar naquele trabalho público. Eu tive que trabalhar internamente. Por que, que eu ainda estava me mantendo naquele emprego? O que, que me segurava? E me veio mais uma memória que eu estava honrando a tudo que o meu pai fez também por mim ali. Eu estava honrando a ele, a permanecer ali. E tinha crenças limitantes sobre o trabalho. Sobre, não, eu tenho que ficar num trabalho seguro, isso daqui, porque ele ficava repetidas vezes falando sobre isso na minha cabeça. Então eu te pergunto, o que, que seus pais ficaram repetidamente falando para você ali? Isso virou uma programação inconsciente na sua vida. E eu tive que trabalhar isso, e também me veio mais um sentimento quando naquela época para mim sair do trabalho, eu achava que a empresa me devia algo. A gente fica às vezes na empresa achando, não, ela me deve algo. Isso era a dor da minha criança em relação a este pai. Eu achava que ele também estava me devendo, que ele são dores que a gente tem que ir trabalhando. E quando eu entendi, ressignifiquei novamente uma outra memória, uma outra dor, e trabalhei crenças limitantes relacionado, né, à segurança, eu consegui então sair, sair da minha não, né, daquele emprego público.
e trabalhar daí como terapeuta. Então, o que, que eu percebi? Que nós viemos para este mundo para evoluir. E para evoluir, infelizmente, né, nós, seres humanos, a gente pode evoluir por dois motivos: pelo amor ou pela dor. Só que é muito difícil a gente querer evoluir pelo amor. Porque quando a gente pensa assim, quando tá tudo bem, a gente não evolui, porque a gente quer se manter no seguro. E segurança, lamento dizer, não tem crescimento, porque daí, não, a gente quer que o mundo fique estável ali para a gente não precisar fazer mudança nenhuma, infelizmente, né? Então vem essa parte negativa para dar um chacoalhão na gente e a gente despertar para a mudança, né? E a gente veio para cá para evoluir, vamos dizer assim, nos limpar dessas dores emocionais, porque nós escolhemos esses pais ali, nós escolhemos essa jornada de viver aqui. Então a gente tem que se curar disso, de tudo aquilo que foi visto, ouvido e sentido lá atrás. E é isso que eu estou fazendo. Tá me vindo assim várias memórias, né, de sofrimento, de dor ali. Aí depois também me veio trabalhando, né, tudo com a questão com o dinheiro. Daí por que que a minha criança foi associando isso, né, ao dinheiro? Aí de novo, né, o meu pai ali, né, me batendo de novo, né, na minha criança. Então, isso gera. A infância, eu vejo que aonde a gente foi na base do medo, é bem difícil, né? Não falo que é difícil, mas não é impossível a mudança. É mais desafiador, né? Para que a gente vai se curando, mas não é impossível, porque por quê? Porque se não fosse assim, né? Essa, digamos, é a minha parte para evoluir deste pai, dessa mãe. É desafiador. Aí veio mais uma lembrança da minha criança ali, apanhando daquele pai ali, né? A minha criança, quando ela ia pedir alguma coisa para aquele pai, tá tudo muito caro, isso não dá, agora não. Quantas vezes você escutou isso dos seus pais? Para criança, como a sua criança se sentiu. Não adianta a gente falar com a mente racional e você vai me dizer assim, ai, agora eu entendo. Dane-se, a criança não pensou assim. Eu não mereço. Aí eu entendi a minha falta de merecimento. A minha criança, ela entendeu que, nossa, ela não merecia, né? Então ela parou muitas vezes de querer incomodar ali. A minha criança foi uma criança muito independente e a gente pensa que isso é mérito, né? É criança independente, olha que coisa mais linda. A gente só se tornou independente por a base de muita dor emocional. Eu entendo isso, porque eu me tornei uma mulher guerreira, uma mulher desde que eu faço tudo sozinha no meu relacionamento. E eu entendi que vem de todas essas dores que a minha criança, né, passou ali com aquele pai, viu em relação àquela mãe. Então, tudo isso são bases que nós precisamos trabalhar internamente. E eu entendi que este é o nosso trabalho de cura aqui, né? É nos curar de tudo aquilo que nós vivemos. E não tem como eu conseguir curar os meus pais. Você não consegue curar os seus pais. Eu não consigo curar. E eu tive que também deixar de fazer muitas coisas para minha mãe, porque antes eu via ela com aquele olhar de coitadinha da minha criança. E a gente tem que deixar os pais também se virarem ali, porque eles têm um processo evolutivo deles. E a gente fica ali, muitas vezes, impedindo o crescimento. Deixa que eu resolvo. Eles têm que entender que eles têm que resolver da maneira, com a consciência deles. Cada um está aqui para viver com o seu sistema, com aquilo que é permitido a você naquele momento. Tá? E os nossos pais, eles vão conseguir também evoluir e crescer, se assim eles quiserem. Não cabe a mim ali querer, mas eu posso agora parar de ser aquela criança, porque tudo antes que eu fazia pela minha mãe era com base também em medos que foi impostos a mim através de tudo que eu vi.
que eu senti da minha mãe, que ela era uma mãe ali, que ela não tomava atitude, mas eu entendi através do meu processo que ela também tinha medo. Mas os medos de relação ao meu pai, boa parte sim, mas também era com base nas dores emocionais que ela tinha que resolver ali. Entende? Então a gente também tem que permitir os nossos pais evoluírem e crescerem e parar de ser os filhos ali achando que nossa responsabilidade adulto é cuidar de pai e mãe e não é. A nossa responsabilidade é com, digamos assim, né, com aquilo que você acredita, com Deus, com o universo, com a sua jornada. Tem uma uma parte nessa mentoria que ela fala, né, também sobre isso, né? A, a gente leva muito puxão de orelha nessa mentoria. Tem pessoas que mandam uma mensagem para ela vai lá no grupo, né, para falar, e ela não é assim muito amorosa. Até eu gosto desse jeito dela, porque ela é bem ríspido, ela fala o que tu precisa falar. Sim, porque se a gente está fazendo uma mentoria, a gente não pode esperar papai e mamãe. A gente tem que entender que o mentor está ali para me fazer crescer, e se ele não me dá chacoalhão, eu não cresço. Aí tem mulheres, se tu fala um pouquinho grosso, ela já fica, ai, tá vendo? Mas não é, cada um dá um significado, né, interno. Então, ali eu acho muito interessante. Daí tem pessoas que mandam assim para ela, né? Ai, mas de novo. Ai, aqui é tudo muito repetitivo. Só que reprogramação mental é repetição. Por quantos anos a gente vem repetindo a mesma desgraça na nossa vida? E a mente, ela não, muitas vezes ela não desprograma de um dia para o outro. Ela desprograma com repetição, né? E às vezes uma memória vai surgir para você ali no momento que você estiver preparado para entender. Nada vem para você se você não está preparado, não está aberto. E ela fala sobre isso, né? Não adianta só querer, porque muita gente quer. Lá naquela mentoria dela, tem mais ou menos 2.000 pessoas ali lá falando. Dessas 2.000, a gente tem mentoria ao vivo toda semana. Só aparecem 600 pessoas. Então, muita gente quer. Muita gente quer, mas o quanto a gente está disposto ali mesmo, né? A gente tem que estar disposto a enfrentar os desafios, a olhar para aquilo que precisa, a fazer a jornada. Porque ela disse: eu não vou fazer por vocês. Eu dou as técnicas, eu dou as ferramentas. Ela me dá as técnicas, ela me dá as ferramentas. Mas quem trilha a jornada sou eu. Isso eu vejo também que acontece comigo, às vezes. Tem mulheres, o que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com isso? Ressignificar. Eu dou as técnicas, eu dou as ferramentas. Só que quem vai trilhar é nós. As técnicas, as ferramentas, elas não curam. É você que se cura. Eu entendi isso, que não era a técnica que me curava. Era eu, quando eu me permitia, quando a minha alma entendia. A Michelle está preparada para essa cura. Vamos lá, vamos mostrar para ela. Porque muitas mulheres querem. Mas aí chega a memória e elas têm medo. Então, não vem para você se você não estiver aberto, ali preparado para ressignificar. E você tem que caminhar, fazer, né? Ela dá exercícios ali que eu preciso fazer. Eu faço exercício de manhã, eu tenho que fazer depois. Ali ela manda áudio, eu tenho que escutar aqueles áudios ainda de manhã. Aí de tarde eu tenho mais coisas para fazer daquilo ali. Eu tenho uma oração agora que a gente está fazendo para ressignificar a dor do pai. De noite, antes de dormir, eu faço de novo a minha reprogramação mental. Então, é um processo, mas nem todos querem passar pelo processo. E eu falo assim, não tem como você evoluir e desprogramar algo na sua vida. Eu vou trazer aqui uma partezinha, né? Eu falo aqui, né? Eu não falo aqui sobre religião, mas espiritualidade sim. Né? Aqui eu não falo sobre religião nenhuma, mas espiritualidade. Tem uma parte que Jesus ele vai para o deserto e fica 40 dias ali, né? Para enfrentar ali aquele desafio dele, né? Desafio ali com o diabo. Quem disse que nós não somos parecido com isso? Nós também temos que
que fazer essa jornada. Só que tem muitos de nós que não, acha que as coisas têm que vir de forma que arruma aí para mim, Michele. E não é assim. Ela estava dizendo lá, e eu também concordo com isso. Não é assim, porque senão a pessoa não evolui. E a jornada é individual. Se tem um terapeuta que dizer para você, deixa que eu faço por você, tá errado. Eu te mostro o caminho. Mas só você sabe o que você viveu, só você sabe aquilo que doeu para você, porque só você sabe da sua jornada. E essa jornada eu preciso de mentores sim para mostrar o caminho ali, né? Que nem Jesus foi se preparar para nos mostrar o caminho. Nós também temos que nos preparar para a nossa jornada. E tem mentores que eles já passaram pelo caminho. Eu entendi isso, que se eu quisesse evoluir mais rápido, eu tinha que encontrar mentores que já trilharam o caminho que eu quero trilhar. Então, se você tem alguma dor, encontre um terapeuta, um mentor que já trilhou esse caminho que você quer. Senão, vai ser mais uma mentoria. Se aquele terapeuta ele não passou pela jornada, eu lamento, mas ele não tem como, às vezes, te auxiliar nisso, porque ele não tem isso no campo dele, essa libertação. Por isso que Jesus ele foi lá. Não, autoconhecimento não é só ler um livro. Autoconhecimento vai muito além, porque ler um livro eu falo que é muito fácil. Ali, passar pela uma faculdade e entender, né? Digamos ali, até que é fácil. É fácil, mas aí é treino e prática, porque nenhum médico fica bom só lendo. Ele vai sendo bom à medida que ele vai praticando. No autoconhecimento é a mesma coisa, porque o autoconhecimento, eu falo assim, às vezes é até um pouco mais desafiador, porque daí a gente tem que tirar tudo que nos é uma mentira, crenças limitantes, sentimentos ali que nós consideramos ruins, né? Esses sentimentos ali, nós temos que nos limpar de tudo isso para colocar algo diferente naquilo ali. Então, o autoconhecimento não é ler um livro, é ler o livro e aplicar o livro na sua vida. Ah, que legal aquela mentoria. Mas só entrar na mentoria, que nem a mentora vai falando, só entrar na mentoria não quer dizer que você vai se limpar, evoluir, se você não estiver nas aulas. Por isso que tem muita vivência, por isso tem muita aula ali, porque se você não fizer exercícios, a gente não vai conseguir evoluir, né? Então, eu trouxe aqui um pouco da minha trajetória para vocês entenderem que boa parte daquilo que eu passei lá atrás, eu tenho que ressignificar. É isso que eu entendi, que eu precisava olhar para as dores com meu pai, porque tudo hoje na nossa vida que eu fui entendendo é uma projeção minha em relação ao dinheiro, em relação às pessoas, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Porque tudo é o significado que eu estava dando em relação ao dinheiro, em relação ao meu marido. Tá? E se você, Michelle, mas eu tive, né, gravidez e não fez, então essa página você não virou, tá lá, porque o universo pode ver, me repetir na minha vida, Michelle, a mesma dor, vai de novo, é como se fosse uma espiral, mas você ficando aqui, o universo está falando para você crescer para ir para cima, mas você está continuando, a mesma dor, por quê? Mesmos resultados, sentimentos, crenças limitantes te dão os mesmos resultados. Se você não mudar internamente, a projeção externa vai continuar a mesma. Tá? E se eu vou, me permitam aqui, né? Se eu posso dar a vocês essa luz, eu vou dizer assim: a melhor coisa que eu entendi foi que tenham mentores, apliquem terapia na vida de você, mas terapias assim que trazem resultados, né? Que vão mostrar para vocês aquilo que vocês precisam trabalhar internamente, né? Parar de viver naquele piloto automático que a gente vive, nesse looping de piloto automático, looping de dores emocionais, looping de coisas frustradas na nossa vida.
Porque os mentores, eles justamente encontram mentores que já passaram pelo processo, que vão te dizer, ó, aqui não. Porque você não precisa de um mentor papai ou mamãe. Você precisa de um mentor ali que te puxe para evoluir, para crescer, porque senão a gente não cresce. Porque senão a gente não cresce e a gente fica passando uma vida toda aqui nessa dimensão com as mesmas dores, achando que isso é destino, achando que isso é azar, e não é. Nós não viemos para este planeta a passeio. Nós não viemos para esse planeta só para pagar contas. E você pode ler livros que vai dizer sobre isso, vários livros que dizem que o que Jesus dizia? Vai para dentro, olha para dentro, vai lá, fecha a porta e conversa com o teu pai, é para dentro. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi para onde? Ele foi olhar para dentro dele. Ele também tinha, porque ele tinha a parte humana dele. Então, se ele fez isso, quem dirá nós, né? Quem dirá nós? Se ele, um ser tão evoluído, já nos mostrou o caminho da nossa evolução, é para dentro. Tô com dores emocionais, olha para você ali. E ele nos mostrou o caminho. Ele foi um mentor. Nós precisamos de mentores que nos mostrem o caminho. Nós não viemos aqui para, digamos, evoluir sozinho. Nós viemos aqui para evoluir e ter mentores que já estão no patamar acima, que vão te puxar para este patamar. E depois você vai encontrar, eu vou para o outro, encontra um outro mentor que vai te puxando para o andar de cima. E assim é a nossa evolução. Então eu convido a você também a fazer a constelação prêmio e entender mais sobre a jornada da liberdade emocional, que daí são 4 encontros, a gente vai fazer toda essa reprogramação mental, emocional. Ali é como se precisa tirar o velho e recriar o novo, mas para recriar o novo precisa passar pela jornada. E tem a constelação prêmio. Se você quiser mais, vai lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias ali e agende então o seu horário.